Ô, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Por favor, se puder me dar um feedback, porque a gente estava com um probleminha aqui na transmissão e eu acho que conseguimos retomar aqui. Se puderem me falar se tá tudo ok. Ah, olá, olá Montoya, como estás? Ah, que bom, que bom. Eu acho que agora vocês estão conseguindo me ver, né? Geraldo, você tá conseguindo me escutar direitinho? Estamos ouvindo e vendo. Ah, que bom, que bom. Já estava quase desistindo aqui, mas acho que agora vai. Que bom. Deixa eu tirar a máscara aqui para facilitar. Ah, que bom que deu certo. Vamos lá, vamos começar porque a gente já tá atrasado, né? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Ah, quer dizer, a minha apresentação, né? Deixa eu ver. Tá tudo ok a imagem? Ou vocês estão vendo a tela da minha apresentação? Luiz, obrigado aí, Sandro. Boa tarde, Cristiano também, boa tarde. Tá, jóia. Então eu vou começar aqui, tá? Vamos dar uma corrida aqui, porque a gente tá atrasado. Peraí, deixa eu compartilhar. Vou colocar no modo apresentação aqui. Deixa eu só gerar um ponteiro. Vamos lá, agora sim. Bom, vou falar um pouquinho sobre, né, soluções para medição sem contato, né? Vou aproveitar, né, que a gente participou da FEIMEC 2022 no começo do mês, mostrar algumas fotos para vocês aí. Depois falar um pouquinho sobre o micrômetro de varredura laser, né? O sistema de câmera e cabeçote a laser para máquina tridimensional, microscópio projetor de perfil e, por último, as máquinas de visão, tá? Ah, só lembrando que no finalzinho da apresentação vai ter 3 slides lá, onde vai aparecer uns QR Code, tá? Aí, se você puder deixar o celular mais ou menos à mão, né, pronto aí, para quando aparecer, vocês escanearem o QR Code, né, para vocês poderem assistir o vídeo, né, do slide no celular aí, tá? Eu não sei se eu vou conseguir carregar o vídeo na apresentação aqui. Se der certo, né, ok, mas se não der, vocês só dão uma escaneada no QR Code, né, que vocês vão ver 3 vídeos aí, tá, da máquina que eu vou comentar, tá? Bom, hoje então, né, eu vou mostrar um pouquinho as soluções de medições, né, existem várias no mercado, né, várias soluções de medição para sem contato, né, e eu vou apresentar algumas, né, que a Mitutoyo comercializa aqui, né, e de repente pode ser uma solução, né, para o problema de vocês aí, ou facilitar, né, o processo de medição, controle do processo da fábrica de vocês aí, tá? E normalmente, né, esses recursos de medição sem contato são para aquelas peças, né, que se você apertar com o paquímetro vai deformar, né, é flexível, ou às vezes você precisa ampliar bastante a imagem da peça, né, e também, deixa eu só ocultar aqui, e medição em alta velocidade. Então, a máquina, principalmente a máquina ótica, né, ele tem aquele recurso de você ter uma velocidade de medição muito grande, tá? Então, vou mostrar um pouquinho as imagens aí, aproveitar e agradecer todos os clientes, os amigos aí que nos visitaram na FEIMEC, foi um evento, assim, muito bom, muita gente no evento, né, visitando o nosso stand, tá, então quem teve conseguiu, né, participar da FEIMEC, viu que, né, tinha muita gente, né, a Mitoy estava com várias máquinas, vários lançamentos, né, e obrigado mesmo pela visita de vocês, tá. Então, vou mostrar um pouquinho o interior aqui, né, e a parte lateral
do nosso stand. Esse ano, o pessoal do marketing está de parabéns, porque eles capricharam bastante no layout do nosso stand, né. Esse ano não teve nenhum pé direito, o teto era suspenso, né, então tinha muita área livre, muita área, livre para circulação de colocarmos os equipamentos, né. Então, mais algumas imagens, né, esse da parte de baixo é uma foto, pela frente, né, do nosso stand, tá. Então ficou um stand bem aberto, bem, né, clean, né, ficou bem bonito, o nosso stand aí, tá. E também já dando um pouquinho de spoiler aqui, né, tem alguns sistemas, né, que eu vou apresentar hoje que estavam na feira, né. Inclusive esse sistema de cabeçote a laser, né, onde faz a varredura da peça, tá. E ele consegue, gerar aquela nuvem de pontos, né, da peça de forma muito mais rápida, né, utilizando esse sistema de medição escaneamento a laser, tá. Um pouquinho também do projetor de perfil, né, então, essa linha no esse modelo com essa cor nova, né, que a Mitutoyo está padronizando nos seus equipamentos, né. Esse projetor vertical também foi um lançamento, tá, é um produto recente, né, onde ele tem um sistema de iluminação a LED, tá. A foto aqui da esquerda, né, as nossas máquinas óticas, né, nós levamos três modelos, sendo que esse da direita também é lançamento, que eu vou falar um pouquinho na apresentação de hoje, né. E agradecer aí o pessoal aí que, né, nesses, 5 dias, né, eh ficaram o dia todo atendendo os clientes, apresentando os equipamentos para os clientes, né, o pessoal tá todo mundo de parabéns aí, tá. E também não podia deixar de mostrar não só, né, vocês viram só a parte do glamour, né, do stand pronto, os equipamentos funcionando, né, mas também teve também a parte da instalação e desmontagem, né. Então, também não tem jeito, tem que ajudar na parte da instalação das máquinas, agradecer o pessoal da assistência técnica também, né, que fez toda essa parte aí do serviço pesado, né, de instalação, desmontagem dos equipamentos também, para que vocês pudessem, né, ver todos os equipamentos funcionando, o stand tudo bonitinho, né, para receber os nossos clientes e os nossos amigos, tá. Bom, então vamos lá falar um pouquinho dos equipamentos, das soluções, né. Então, primeiro o equipamento vai ser o micrômetro de varredura laser, né. Então é um equipamento que já existe, né, há um certo tempo no mercado, né, mas a cada ano, né, ele vem, recebendo alguns upgrades, algumas melhorias, né. Mudança de modelo, mudança de capacidade. Então, pra pessoa que ainda não conhece, né, esse sistema, são a gente pode, dizer que ele tem um emissor e um receptor, né, do feixe a laser, né, e tudo que tiver no meio desse feixe, ele vai conseguir fazer a medida, né. Então, basicamente, ele tem uma unidade de alimentação, né, onde vai gerar esse feixe laser, né, tem uma lente condensadora para enviar esse feixe de uma forma mais, paralela, né, e você coloca a peça no meio e tem um receptor aqui onde ele vai fazer a leitura das medidas, né. Então, eu coloquei uma peça aqui, né, onde tem o feixe laser que vem da esquerda para a direita, só que ele tem a capacidade de medir não só uma peça, né, eu posso medir 2, 3 peças, e não só a peça, mas também, por exemplo, a distância entre eles também, tá. Então ele tem essa capacidade aí, né, de medir várias coisas, né, a peça em si, o distanciamento ou, sei lá, alguma distância que tenha, né, entre 2 características na peça que você queira medir, tá. Bom, ele é um equipamento, né, que você pode, instalar numa área produtiva, porque ele tem uma medição em alta velocidade, né, como está escrito aqui, ele faz 3.200 varreduras por segundo, tá. E também, como ele faz muita medição, né, em um curto espaço de tempo, para ficar mais fácil também do operador ver a medida que tá, ele consegue fazer uma média, por exemplo, né, de 2.000 medições, né, e mostrar no contador o valor do diâmetro, né, no caso aqui o diâmetro do fio que ele está mostrando, tá. Ele tem vários tamanhos, né, de capacidades aí de diâmetro de peça, largura de peça, né, profundidade de peça, então
são, várias situações, né, onde a gente pode, incluir esse sistema de medição, né, que seria por varredura a laser. Então tem a unidade de medição do lado esquerdo e do lado direito o contador, né. Alguns exemplos, né, de aplicação, talvez se tiver alguém aí que trabalha no segmento aí de trefilação de fios, né, e cabos, né, é um equipamento bastante útil, tá, você pode colocar ele na sua produção, né, e fazer a medição com o processo em movimento, tá, não precisa ser ele não vai medir só em processo parado, é processo contínuo, ele vai conseguir fazer a medição também. Ele consegue ver a folga, né, por exemplo, né, um espaçamento que tenha no seu processo aí também. Consegue ver, por exemplo, medição de espessura, né, eu posso colocar tipo uma referência, né, e depois, ver essa distância, né, que seria onde eu consigo calcular a espessura do filme, por exemplo, né. Às vezes você possa ter uma peça grande, né, onde ultrapassa a capacidade de medição do laser, mas você pode colocar também 2 unidades, por exemplo, para medir, né, aí através do cálculo ele consegue determinar o valor do diâmetro, por exemplo. Eu posso colocar nas coordenadas x, y, ou seja, conseguir 2 medições, né, ao mesmo tempo também, tá. E logicamente, né, o Amitoio, né, acho que vocês sabem, nós temos a parte de, desenvolvimento de dispositivo de medição, tá. Esse laser aqui, basicamente, só ele em si, né, ele não tem muita aplicação, mas se você conseguir montar ele num dispositivo de medição, aí sim, você vai ter um ganho aí, né, uma serventia melhor para esse tipo de equipamento. Então, esse daqui é um dispositivo, né, que parece mais um equipamento, onde o laser parece ser mais um acessório, né, onde ele consegue movimentar, né, ao longo do eixo e fazer a medição em vários segmentos do eixo, por exemplo, né. E inclusive ele tem esse entre pontas para fazer o giro da peça também, tá. Não precisa ser a peça só parada, né, como eu falei, a peça em movimento também. Falar um pouquinho agora sobre as tridimensionais, né, no começo eu mostrei para vocês lá a máquina tridimensional com cabeçote a laser, tá, só que além do cabeçote, que faz a medição por varredura laser, né, que estava na FEIMEC, nós temos também o sistema de medição por câmera, ou seja, né, você consegue também fazer medição por imagem utilizando a sua tridimensional, só que aí no caso tem que ser a CNC, tá, o modelo CNC, aí você consegue também utilizar essa câmera. Hoje, né, as máquinas tridimensionais são, multissensores, né, ou seja, você pode trabalhar com apalpador de toque, apalpador de scanning, apalpador 5 eixos, né, que também estava nas nossas máquinas ali, tá. Sistema de câmera, sistema de medição por varredura laser, rugosímetro, né, cabeçote para medir rugosidade também, ou seja, a máquina tridimensional consegue receber uma variedade grande de sensores, né. E hoje, como o webinar hoje é sobre medição sem contato, né, falar um pouquinho sobre a câmera e o cabeçote que faz a varredura a laser, tá. Então, basicamente, né, na máquina CNC, eu tenho esse modelo de cabeçote QVP, né, que faz onde tem uma câmera, né, e um sistema de iluminação LED, né, para fazer a medição na superfície da peça, tá. Ele, trabalha em conjunto com o Vision Pack, né. Ou seja, você tem lá na sua tridimensional o programa MCosmos, né, que vai fazer toda a parte dimensional por toque, né. Aí quando você precisa utilizar a câmera, né, o você pode, utilizar o recurso do magazine, do rack, né, onde a ponta vai lá, deposita a ponta, pega a câmera, aí quando ele pega a câmera, né, no lugar do MCosmos ele abre esse Vision Pack, que é o programa específico para fazer a medição, né, por imagem aqui, tá. Aí inclusive você na foto você vê, né, que tem o Vision Pack aqui na frente e o Cosmos ao fundo, né, então eles trabalham, em conjunto aqui, né, esse sistema aqui, tá. E são, né, são para peças, pequenas, onde você precisa ampliar a imagem, por exemplo, placa de circuito impresso, né, algumas peças estampadas
também que tenha diâmetro muito pequeno, onde você precisa realmente ampliar. E vocês estão vendo também aquele magazine que eu falei, né, onde você pode, deixar, né, as pontas de medição, a câmera, inclusive o cabeçote a laser e o cabeçote de rugosidade também, né. Você pode ter todos esses sensores aí, instalados aí para fazer a medição das suas peças, tá. Outro cabeçote, né, é o Surface Measuring, que é o nosso cabeçote a laser, tá. E nós atualmente estamos trabalhando com 3 tipos de 3 modelos, né, pra ser exato, tá. Esse modelo 201 FS, o 403 e o 1010. 1010 seria o que tem a maior capacidade de medição. Basicamente, ele consegue fazer uma varredura num quadrado aí de 100 por 100 milímetros, tá. Então, ele tem uma alta capacidade, ou seja, né, quanto maior a área de capacidade dele de fazer a medição, ele vai conseguir, obviamente, fazer uma medição, uma captura da nuvem de pontos de forma muito mais rápida também. Só que o modelo 201 FS, ele tem a característica de ser mais exato, né, ele é mais preciso. Então, onde você precisa fazer gerar uma nuvem de ponto com mais exatidão, você tem a possibilidade de utilizar esse cabeçote 201 fs. Logicamente, a área dele vai diminuir, né, mas aí também a gente não está pensando muito em velocidade de medição, a gente quer fazer uma medição com mais calma, para conseguir resultados mais precisos, tá. Também já tinha adiantado, né, que você pode, utilizar o sistema de rack, né, para fazer a troca automática, ou seja, você pode combinar numa única peça, né, a medição por sistema de, apalpador por toque e também o sistema, de cabeçote com varredura a laser, tá. Então, no mesmo programa, você consegue fazer a medição completa de tudo, né, onde você consegue ter todo o relatório dimensional e também gerar essa nuvem de pontos para você fazer uma comparação com o modelo matemático, por exemplo. São 3 modelos, né, então esse daqui é a capacidade de medição que vocês estão vendo. Então essa parte laranja, né, seria a área, né, onde, se tiver alguma peça ou qualquer coisa aqui, ele vai estar gerando esses pontos, né, e no caso o 201 FS ele tem um campo bem menor, tá. Só que a vantagem do 201 FS é essa exatidão de scanning, tá, é 1,8 microns. E no caso do modelo 1110, né, ele consegue captar 300.000 pontos por segundo. O modelo anterior a esse, ele conseguia captar 75.000 pontos por segundo, e esse agora aumentou aí para 300.000 pontos por segundo. É ponto pra caramba, né. Então, ele consegue, numa peça grande, né, onde você levaria horas para fazer o scanning com sistema de toque, com esse sistema de cabeçote, você consegue fazer em questão de minutos, né, gerar essa nuvem de pontos aí, tá. Uma das funções, né, desse Surface Measure é você fazer a engenharia reversa, né. Você tem uma peça, né, de repente você quer fazer uma peça igualzinha, né, fazer uma cópia dessa peça aí, tá. Então o Surface Measure ele faria toda essa parte de scanning, né, dos 2 lados da peça, onde você vai gerar essa nuvem de pontos, né, como na figura ao lado aqui, gerado pelo laser. Você aplica os filtros, né, porque às vezes você precisa passar várias vezes, algumas vezes, né, no mesmo lugar, né, onde fica sobreposto os pontos, tá. Aí o filtro ele faz com que você consiga, né, uma camada mais uniforme e também, né, acaba retirando alguns pontos, que não sejam necessários, né. E depois você pode fazer a triangulação, né, e gerar o arquivo STL já, tá. E algumas impressoras 3D, né, já conseguem fazer a impressão da peça, né, gerar a peça só pelo arquivo STL. Ou se não, se você quiser gerar um sólido, né, você pode utilizar um software específico para geração desses sólidos, né, através do arquivo STL, tá. Então existem vários softwares no mercado, né, onde você consegue fazer, esse sólido, ou seja, com a máquina tridimensional e o Surface Measure, né, você através de uma peça que você tenha, que você não tenha nenhuma medida, nenhuma informação nele, né, acabar, gerando
né, uma outra peça igualzinha, tá. Então e de forma muito mais rápida e precisa, tá. Outro outra possibilidade, né, do Surface Measure, né, que eu acho que a principal é a comparação, tá. Então eu tenho o modelo matemático e a peça que eu quero medir, tá. Então, o primeiro eu faço toda a parte de escaneamento da peça que eu quero medir, chamo o modelo matemático, faço um best fit nele. Tô falando de uma forma bem simples, tá, mas tem, no meio do caminho tem a parte de filtros, triangulação, essas coisas, né, mas, assim, resumidamente para que vocês entendam, né, então o cabeçote ele vai fazer a varredura da peça, né, vai gerar aquele monte de pontos, tá, carrego o modelo matemático, faço um best fit para juntar ele, tá, e aí com isso eu consigo gerar esse gráfico de cores, né. Então, por exemplo, na parte vermelha aqui é porque eu estou com, sobrepeça, e a parte azul, né, a parte mais clara, ele está com falta de peça, né. Então, visualmente eu consigo já, né, ver como é que está a minha peça, né, que eu fabriquei, em relação ao modelo matemático. E também gerar aquelas bandeirinhas, né, onde você vai clicando e gerando as bandeirinhas, e sabendo em termos de valores, né, não só, por cores, mas valores também, quanto que ele está em 3D ou coordenada x, y, z, o quanto que ele está em relação ao modelo matemático, tá. Então, ele tem muita aplicação para esse tipo de medição, por comparação, tá. Falar um pouquinho agora dos projetores, né, projetores e microscópio, você sabe que a Mitutoyo, tem, é um segmento muito forte essa parte de medição ótica, né, a Mitutoyo é fabricante de, lentes objetivas, tá, nós fabricamos, lá na nossa fábrica, do Japão, né, nós fabricamos as lentes objetivas que são usadas mundialmente, né, não só nos produtos da Mitutoyo, mas, em vários outros tipos de produtos. É um dos pontos fortes da Mitutoyo é essa parte de fabricação de lentes, né, não só lentes objetivas, mas lentes internas, vários outros, né, tipo de acessórios, né, ligados aí à parte de microscopia, tá. Então, no caso, né, o microscópio projetor, né, ele tem já são equipamentos antigos, né, já existem há bastante tempo, tá, mas eles continuam ainda, né, sendo muito utilizados, né, nos nossos clientes, tá. Tem várias razões, tá, uma delas, né, possibilidade de você utilizar em chão de fábrica. Quem nunca já, né, viu andou numa fábrica aí que tenha projetor espalhado aí no meio da fábrica, naquele calor, né, sem temperatura controlada, né, com um monte de impureza no ar, né. Então é um equipamento que, aguenta, né, esses ambientes mais agressivos, tá. Mas também, né, pode ser utilizado num controle de qualidade ou laboratório de medição, né, porque é um equipamento também com uma boa exatidão, né, na medição. A gente está falando de equipamentos aí com resolução de 1 micron, né, então são equipamentos de alta exatidão também, tá. E como qualquer, né, segmento, né, essa parte de peças deformáveis, flexíveis, né, necessidade de ampliar. E uma outra característica do projetor de perfil, por exemplo, é que você consegue também fazer comparação de perfil, né. Então né, acho que o pessoal você já deve ter visto aquelas chapelonas, né, ou aquelas telas padrão que você coloca no vidro do anteparo, onde vai projetado a imagem da peça, né, e com a peça lá na mesa você vai movimentando e comparando para ver como é que tá, se aquele raio, né, que deveria ter, né, de 5, se ele está maior ou menor, né, então você tem esse recurso no projetor de perfil também, tá. Falar um pouquinho, né, mais especificamente dos microscópio agora, Mitoyo vende também os estereomicroscópio, tá. Esse estereomicroscópio, nada mais é do que, microscópios para visualização, tá. Aqui o meu intuito não é medição, eu quero só visualizar. Então eu quero um equipamento, né, onde eu consiga ter uma boa qualidade de imagem, onde eu tenha um sistema de iluminação eficiente e um sistema de ampliação eficiente. Então eu consigo ampliar, né, a peça, né, utilizando o recurso
né, de iluminação que eu tenho, utilizando o recurso das lentes objetivas, das lentes oculares, conseguir enxergar detalhes na peça de vocês, tá. Então, ele tem sistema de iluminação, de mesa, né, aquela iluminação que vem por baixo, né, da parte da mesa aqui para ver alguma característica no contorno do perfil externo da peça, e também ele tem a iluminação de superfície, onde eu consigo enxergar detalhes na parte de cima, na parte da superfície da peça. E aí Mitoy trabalha com 2 tipos, né, os binoculares e os trinoculares, tá. Binocular é aquele, tradicional, né, onde eu tenho lá as 2 oculares, né, para fazer a visualização, e a trinocular, né, ele tem uma terceira porta aqui, onde eu encaixo uma câmera, né, no nosso caso, a gente tem uma câmera USB, onde eu consigo conectar, né, utilizando um adaptador, eu consigo conectar uma câmera aqui e visualizar a imagem no monitor, tá, para de repente não cansar a vista do operador. Então se você tem uma necessidade de medir várias vezes durante o dia, né, em vez do operador ficar olhando nas oculares, tem esse recurso de visualizar a imagem da peça no monitor de um computador, por exemplo, tá. E também temos também essa parte aí de medição, então, além de visualizar, eu preciso fazer uma medição, tá. Então nós temos 2 modelos, que é o TM e o MF. TM seria para peças pequenas, né, então a gente está falando de uma mesa aqui de 50 por 50 e a outro modelo de 100 por 50 milímetros, onde eu tenho uma boa exatidão por causa, de medição por causa dos cabeçotes micrométricos que eu consigo, colocar no microscópio, e também o modelo MF, tá, onde eu necessito de uma mesa maior, né, eu tenho um modelo que chegam a 400 milímetros, de eixo X, no caso do MF, possibilidade de ampliação grande também, tá. Então, nesses casos, a gente recomenda esse modelo MF. Inclusive, existem modelos com, o eixo Z motorizado também. Não só, né, o eixo Z, desculpa, mas o eixo XY também, tá. Falando um pouquinho da ampliação, né, até quanto, né, eu consigo ampliar nesses microscópios, tá. No caso do microscópio estereomicroscópio, que é aquele, né, o primeiro que eu falei que é para visualização, ele já vem de fábrica, tá, com uma ampliação de 40 vezes, tá. Mas eu consigo ampliar até 180 vezes. Ah, só um detalhe que eu esqueci, o estereomicroscópio, ele tem um manípulo aqui do lado, né, onde eu consigo, aumentar ou diminuir a ampliação, tá. Ele tem um sistema onde eu consigo, né, fazer com que a lente suba ou desça, né, e com isso eu consigo, ajustar a minha ampliação, tá. Então, no sistema, padrão nosso, né, você consegue ampliar de 10 a 40 vezes, tá. E na ampliação máxima 180 vezes utilizando as lentes objetivas oculares maiores, eh, dos opcionais, tá. No caso do TM500, ele tem uma ampliação fixa, né, ele não é ajustável, tá, então ele vem com uma ampliação de 30 vezes, só que através das lentes opcionais eu consigo chegar a uma ampliação de 200 vezes. E o MF vem com 30 vezes, só que aqui eu já consigo ampliar até 2.000 vezes, tá. Ou seja, a gente está falando de uma ampliação bem grande aqui, né, nesse modelo MF. As mesas do estereomicroscópio são fixas, né, e o TM ele tem, modelo 50 por 50, 100 por 50 e o MF até 400 por 200 de mesa. Falar agora dos projetores de perfil, né, acho que muita gente já deve ter trabalhado, já deve ter visto um projetor de perfil, porque é um equipamento que a Mitutoyo vendeu muito no Brasil aqui, já são não sei quantos anos vendendo projetor de perfil, ainda continua vendendo projetor de perfil, ainda é muito útil esse tipo de equipamento pela praticidade, pelo custo, pela robustez, né. Então é um equipamento ainda que vocês vão ver bastante ainda, né, nos nossos clientes ou nas empresas aí, tá. Eu tenho 3 modelos, né, então o primeiro modelo, né, é o modelo vertical com iluminação ascendente, né, a fonte de luz principal, ela fica na parte de baixo, tá, e eu coloco aqui a mesa de medição, então eu coloco a peça aqui, né, a iluminação vai, passar pela peça, tem uma lente, objetiva aqui onde aqui vai fazer o aumento, né, então, por exemplo, se eu tiver com uma lente objetiva de 10 vezes,
vai começar a ampliar 10 vezes e quando chegar no vidro do anteparo aqui, você já vai ter a imagem, ampliada 10 vezes da peça que você colocou aqui. O modelo horizontal, né, é aquela que tem a fonte de luz na frente do equipamento, né. Aqui é a mesa de medição, então eu coloco a peça aqui, né, e mesma coisa, né, lente objetiva de aumento e, né, a visualização da imagem da peça aqui na parte frontal. O PV5000 ele é um outro vertical, só que agora a iluminação dele é descendente, ou seja, a fonte de luz fica na parte de cima. A mesa de medição aqui no meio, eu coloco a peça, né, lente objetiva aqui, o que vai fazer o aumento e eu consigo fazer a visualização, tá. Esse modelo, vertical, né, normalmente são para peças, chapas, peças planas, né. Logicamente eu consigo medir peça, cilíndrica aqui também, tá. Mas peça cilíndrica, normalmente, a gente recomenda esse modelo horizontal, porque aqui eu tenho recurso também e também são normalmente peças mais pesadas, né, eixo, essas coisas assim, né, e essa mesa ela aguenta mais peso, enquanto que aqui, né, aqui é uma mesa de vidro, né, então eu não posso colocar tanto peso nela. E também a possibilidade de colocar um entre pontas, por exemplo, né, nesse modelo horizontal, e isso facilita, né, a medição de uma peça cilíndrica, por exemplo. E o PV5000, né, o foco maior desse equipamento é para fazer comparação. Então aquele caso da chapelona, né, onde eu tenho a peça, né, com printada, né, com aquela ampliação que você tem na lente objetiva e por comparação eu consigo fazer a medição das peças, tá. Esse produto aqui, né, o modelo, aquele primeiro modelo que eu apresentei para vocês, que é um modelo, vertical, eh, ascendente, né, que é o PJ Plus, tá, ele é um produto novo também, né, é lançado recentemente. Ele mudou, né, a iluminação, do modelo anterior era halógena, agora é LED branco, tá. Aconteceu, né, quando a Mitutoyo mudou o tipo de iluminação de halógena para LED, tá. LED, vocês sabem, ele não esquenta, né, ou basicamente não esquenta tanto quanto uma lâmpada halógena, né. Aí com isso, né, o pessoal conseguiu eliminar o sistema de refrigeração, né, que são aqueles ventiladores que tem no projetor para fazer a troca do ar interno com o externo, né, porque com a lâmpada halógena esquentava muito a parte interna, aí precisava de ventiladores para ter uma ventilação forçada, né. Só que o que que acontecia, né, em ambiente, que você tem muita suspensão de óleo, impureza, sujeira, né, não tem jeito, né, você está expulsando o ar de dentro para fora, e o ar tem que vir de algum lugar, então ele vem da fábrica, né. Então o que que às vezes, né, acontecia? De ter a necessidade de fazer uma manutenção, uma limpeza mais frequente, né, internamente, porque acabava sujando as lentes internas, né, e com isso você começava a enxergar, perder foco, começava a iluminação ficava fraca, né, você tinha esses problemas. Agora você não tem, né, teoricamente não é para ter esses tipos de problema mais, ou pelo menos, né, o tempo de manutenção agora vai ser muito maior do que era antes, tá. Outra mudança, né, então, essa parte de luz, né, antigamente o nosso projetor tinha 2 níveis de iluminação, agora tem tipo um potenciômetro, né, um dimer onde você vai ajustando a iluminação, tá. Quando mudou pra iluminação LED, né, como eu falei, baixou, né, o consumo de energia também, então, ele ficou 85% mais baixo o consumo de energia em relação ao modelo anterior, tá. Então esse produto a gente estava com ele na FEIMEC também, tá. Alguns exemplos, né, de aplicação, então estereomicroscópio, né, você, vai utilizar ele principalmente para você fazer uma verificação na superfície, tá, normalmente ele não é tanto para você verificar o contorno da peça, ele permite isso, né, mas o objetivo principal é mais você vê alguma coisa na superfície. Então, por exemplo, né, eu quero ver se, como é que se na fabricação da placa de circuito impresso, né, se tem alguma trilha rompida, alguma coisa assim, né, ele ajuda nesse sentido, tá. Pesquisas, né, então ele é muito utilizado para o pessoal que faz pesquisa também.
E fabricação de cabos elétricos também, né, para você ver, como é que está a parte de vedação, do isolamento do cabo, né. Você pode utilizar esse tipo de instrumento, né, de microscópio para fazer essa avaliação, tá. E no caso do projetor de perfil, né, você tem várias aplicações, né. Por exemplo, a medição de uma rosca, por exemplo, onde você consegue fazer a medição do diâmetro externo, do interno, o passo das roscas, o ângulo, né. E também peças um pouquinho mais complexas, onde você pode ter aquela chapelona e fazer a comparação desses raios, né. Você não precisa medir esses raios, você pode fazer uma comparação com o modelo ideal que você tenha, né. Então, na hora de, né, fazer as dobras, né, das peças, ver se, através da comparação, saber se está dobrando no raio correto que o desenho exige, né, tá. E também e por último aí, né, só que por último, mas é a última linha de equipamentos, né, mas aqui os slides são maiores, né, vai demorar um pouquinho para acabar ainda, mas, falar um pouquinho das máquinas de visão, tá, que são os equipamentos, um dos assim, da parte pelo menos a parte de medição por imagem, né, são os equipamentos mais precisos, mais rápidos, para fazer a medição ou visualização que seja, tá. A Mistoi ela trabalha com, basicamente com máquinas manuais, tá, e com modelos CNCs, tá. No caso das máquinas manuais, nós temos os modelos com autofoco, ou seja, com o eixo Z motorizado, onde eu consigo, né, fazer o foco da peça. E fazendo o foco, eu consigo fazer a medição da altura, né, por exemplo. Eu tenho modelo manual também com sistema, de lente telecêntrico. Aqui o objetivo desse equipamento não é tanto, você ampliar a imagem, para medir um detalhe muito pequeno, tá, que seria mais ou menos o que você faz no projetor, só que com muito mais recursos, tá, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E os modelos CNCs, tá, modelo CNC, a Mitoyo tem, assim, uma infinidade grande, tá, para várias necessidades. Uma das características das máquinas óticas é a questão da ampliação, né. Eu tenho equipamento por exemplo, da linha QV Pro, utilizando uma lente objetiva de 25 vezes, eu consigo chegar a uma ampliação de até 4.300 vezes, tá. Eu não sei nem para que tipo de peça eu poderia utilizar uma lente numa ampliação tão grande assim para medir, tá. Mas, né, existe, tá. Se alguém precisar ampliar aí, né, a chegar a 4.300 vezes, pode procurar a gente que a Mitoyo tem equipamento de visão para ampliar, nessa grandeza aí para você medir as suas peças aí, tá. Normalmente, né, fica aqui nessa faixa aqui de 1 2,5 vezes, né. Aqui é o nosso mundo, né, vamos dizer assim, ampliar de 29 vezes, no máximo aqui até 300, não até chegar a 400 já é difícil também, tá. O nosso mundo é mais ou menos nessa região aqui, né. O nosso mundo que eu falo é, né, indústria, né, automotiva, metalmecânica, eletrônica, biomédico, né, é mais ou menos nessa faixa aqui, o nível de ampliação que você precisa, né, para medir as peças, tá. Um equipamento de visão, ele precisa ter um sistema de iluminação muito eficiente, tá. Como a medição é feita por imagem, né, ou seja, a máquina ela precisa enxergar, né, isso é meio redundante, né, mas a máquina precisa enxergar para fazer a medição. Só que, se você tiver um sistema de iluminação fraco, tá, você não vai ter tanta nitidez, ou seja, você não tendo nitidez, a exatidão, né, para medição vai ser muito baixa, tá. Então, quanto mais nítido, né, você conseguir deixar a peça ou aquela característica que você quer medir, você vai conseguir medir com muito mais exatidão, tá. Então, um dos pontos, mais importantes numa máquina ótica é o sistema de iluminação, tá. A Mitoy possui equipamentos com 3 tipos, né, de iluminação, que é aquela que vem por baixo da mesa, também para medir a parte do contorno, né, e mais 2 iluminações de superfície para você fazer a medição na parte de cima da peça, por exemplo, tá. Então, quando vocês forem ver uma máquina ótica, estiverem procurando uma máquina ótica, tomem muito cuidado, né, com esse quesito que é o sistema de iluminação, tá.
Isso vai ser um dos maiores diferenciais para dizer se a máquina vai conseguir medir corretamente ou não. No caso da máquina ótica, né, da Mitutoyo, nós temos a iluminação anelar, tá. Só que além de ser, né, uma iluminação oblíqua, ou seja, ela não vem, por dentro da lente, né, ela vem lateralmente, eu consigo ajustar esse ângulo de ataque da iluminação. Então, de repente, eu tenho uma peça, que tem uma borda, né, onde, com uma iluminação a 45 graus, eu não consigo enxergar, muito o detalhe da peça, por exemplo. Só que eu consigo na máquina ótica, tá, ajustar esse ângulo, né, em vez de 45, ter um ângulo de ataque aí de 23 graus, por exemplo, tá. Então eu consigo, ajustar esse ângulo de ataque da luz, né, para poder deixar mais nítido a imagem da peça. Outra característica, né, das máquinas óticas são as detecções automáticas aí das arestas, das bordas da peça, né. Isso aqui já é uma característica, que diferencia em relação ao projetor de perfil, né, onde o operador precisa detectar os pontos para fazer a medição, e na caso da máquina ótica ela consegue detectar de forma automática, tá. E a Quick Image, né, que é aquela máquina manual que eu falei, 2D, né, ela tem algumas características, né, que não existem nos outros tipos de equipamentos, né. Uma máquina com sistema de lente telecêntrico, né, o que que isso significa, né. Eu consigo trabalhar com uma profundidade de foco de 22 milímetros, ou seja, não sei se dá para vocês verem aqui, tem uma peça em degrau aqui, né, onde tem alturas diferentes, então se essa peça aqui tiver não, né, ele é menor que 22 milímetros de altura aqui, eu consigo ver as imagens no mesmo foco, eu não preciso focar embaixo para depois focar em cima, eu consigo fazer uma medição de uma vez só, tá. Tem a questão da medição automática em lote, né, eu posso ter várias peças pequenas né, que fiquem dentro do meu campo de visão aqui, eu consigo medir todas as características de uma vez só, né, fazendo o programa de medição de uma característica só. Eu não preciso fazer um alinhamento mecânico da peça para fazer essa medição também, desde que esteja dentro desse meu campo de visão, tá. Então essa figura aqui do lado, né, representa isso aí que eu falei, que eu não preciso alinhar a peça para fazer a medição, tá. Para peças grandes, né, por exemplo, né, esses quadradinhos aqui, ó, cada quadradinho é o meu campo de visão, que seria isso aqui, tá. Então é uma peça grande que não cabe inteira no meu campo de visão, mas eu posso tirar várias como se eu estivesse tirando várias fotos, né, da peça, e com isso eu consigo juntar, né, o programa faz a junção dessas imagens, aí eu posso ter a imagem inteira da peça no meu campo de visão aqui, aí em cima dessa imagem fazer as medições, tá. E ele me dá o resultado de medição na própria tela, tá. Então você está vendo a imagem da peça aqui, né, e as cotas das medições que eu fiz. Uma característica da máquina ótica da linha QV Pro, né, é a possibilidade de fazer topografia, tá. Então, aqui é um exemplo de um parafuso, né, onde, utilizando esse sistema PFF, né, que é topografia por sensor de foco, né, eu consigo gerar uma imagem 3D, tá. Então, como é que ele funciona, né, numa máquina ótica, tá. Máquina ótica, né, medição por cima, né, a câmera, a lente, tá tudo na parte de cima, a peça vai ficar embaixo e o sistema de câmera em cima, né. Então como é que eu faço para gerar essa imagem 3D? Eu vou tirando várias fotos em alturas diferentes, então, por exemplo, nessa parte da rosca aqui, né, eu vou tirando, né, eu começo da parte mais baixa da peça, né, depois eu vou movimentando, né, nesse movimento ele já está tirando várias fotos e depois junta, né, faz a junção dessas imagens e eu consigo gerar um 3D da rosca onde eu medi, por exemplo, tá. Aí o que que eu posso fazer com essa topografia? Eu posso fazer um corte nele, tá. Eu faço um corte nele e uso o programa para fazer a análise do perfil daquela parte onde eu cortei, tá. Então eu tenho esse recurso de gerar uma topografia, depois fazer o corte do perfil, medir esse perfil, fazer uma comparação desse perfil, né, eu tenho várias possibilidades, né, utilizando esse software aqui. Então esse daqui é o PFF, tá, topografia por sensor de foco, tá.
Outro exemplo, né, esse aqui é um implante, né, implante dentário, né, posso também gerar esse 3D, né, fazer análise 3D ou mesma coisa do slide anterior, né, posso fazer um corte no perfil, né, que seria esse perfil que vocês estão vendo aqui, né, posso fazer a medição do ângulo, por exemplo, aqui, ou eu poderia chamar um modelo matemático, né, fazer uma comparação e ver como é que ele está em relação ao modelo matemático, tá. Outro recurso da máquina, Vision, né, equipamentos de medição por imagem, é esse recurso de ter, um sensor, né, por interferometria por luz branca, tá. Então eu consigo gerar também um perfil muito mais preciso, tá, com muito mais detalhes, tá, com baixa resolução, né, pra conseguir enxergar na casa aí dos microns, dos nanos, né, inclusive, né. Então esse tipo de equipamento, né, também ele vai gerar essa topografia, eu posso também fazer cortes nele para fazer a medição, ou também, né, fazer a medição da rugosidade também. Então ele consegue fazer análise da rugosidade, né, da superfície da peça que ele fez a medição, por exemplo, tá. Então análise em 3D e 2D também. Isso aqui também é uma característica, da linha QV Pro. Existe um equipamento chamado WLI, né, que tem esse recurso da interferometria, tá. Máquina ótica, tá, igual a máquina tridimensional de toque, né, o pessoal que foi na FEMEC viu a nossa tridimensional, MyStar, né, sendo, trabalhando em conjunto com o robô, né, que fazia a alimentação, né, das peças. Máquina ótica, mesma coisa, tá. Eu tenho um programa, uma interface de comunicação com o CLP que chama Keveio, né, ele faz essa interface, né, então a gente consegue fazer com que a máquina ótica converse com algum sistema externo, no caso um robô, alguma coisa assim, né, para fazer uma automatização no processo de medição. É um equipamento que eu também posso trabalhar inline, tá. Eu posso trabalhar com equipamento, no meio da produção, máquina produzindo, né, robô alimentando, segregando peça, tá. Então eu tenho esse recurso, né, através desse QV, que é essa interface de comunicação, tá. No nosso universo de máquinas CNCs, né, da linha QV Pro, né, nós temos, como eu falei, uma infinidade grande de equipamentos, né. E aqui eu vou falar um pouquinho das exatidões, tá. Então, o modelo de entrada da linha QV Pro é a Apex, né, o modelo Apex, onde eu tenho uma exatidão a partir de 1,5 microns, tá. Acima dela tem a Hyper, tá, que já é uma máquina de alta exatidão, onde eu tenho uma exatidão a partir de 0,8 microns. E além dela, né, tem a Ultra, né, que é esse modelo aqui de altíssima exatidão, onde, eu tenho o erro aqui a partir de 0,25 microns, tá. Então o nosso universo aqui das máquinas óticas aqui né, até o infinito, né, vamos dizer assim, máquinas de altíssima exatidão, que seria esse modelo aqui, ó, Ultra QV404, tá. Onde tem essa exatidão de 0,25 microns. Eh, Da linha QV Pro, nós levamos uma máquina para a FEIMEC, que é exatamente essa QV Apex 302 Pro, tá. Ela vai estar no nosso showroom daqui de Suzano, né, então quem quiser vir conhecer, quem que tiver casos para, né, pra aplicação para essa máquina, tá, por favor, vocês podem me procurar, nós podemos fazer teste de medição na peça de vocês, demonstração, tá. Ela vai estar disponível aí para que a gente possa apresentar para vocês aí, tá. E depois tem, né, aquela outra que eu falei, a Hyper, né, a QV Axel, que são máquinas de, tamanhos grandes, né, para peças grandes, né, e a gente tem uma variedade grande aqui de equipamentos. Aqui eu já vou pedir para vocês, né, aquele celular lá para fazer a leitura do QR Code, né, para vocês poderem, acessar o vídeo. Eu vou tentar rodar aqui, tá. Acho que eu vou ter que tirar o ponteiro aqui.
Aí acho que eu consigo, vamos ver se eu consigo rodar o vídeo para vocês, tá. Mas quem puder acessar pelo QR do celular pelo o QR Code, né, vocês vão ver o vídeo, mostrando essa função Strobe Snap, tá. Esse aqui, né, esses 3 próximos slides que eu vou mostrar para vocês, são funções, que já existem, né. Desculpa, o Strobe Snap não, o Strobe Snap é uma função nova, tá. Mas os outros 2 são funções que já existiam, tá. Mas esse Strobe Snap, ele fez com que em comparação com a máquina convencional, né, ótica, né, ele conseguiu reduzir aí o tempo de medição em aproximadamente 35 a 45%, tá. Vocês vendo o vídeo, vocês vão entender o porquê dessa redução. A máquina ficou muito rápida, tá, utilizando esse Strobe Snap. Agora, o que que é esse Strobe Snap, tá. Então todos os modelos da QV Pro, né, essa linha nova aí que a Mitoyo lançou, estão equipados com uma luz estroboscópica, tá. Então é um processo de medição utilizando luz estroboscópica. E essa função de medição, né, recém-desenvolvida pela Mitutoyo, né, oferece medições com alto rendimento e alta precisão. Então, independente das posições de medição que você tenha que fazer na sua peça, né, o tempo de medição, né, ele pode ser reduzido aí numa média de 40%, tá. Então, deixa eu ver se eu consigo rodar o vídeo aqui, tá. Não sei se vai travar, mas quem já conseguiu acessar pelo QR Code já deve ter visto aí a medição, tá. Então, olha, esse daqui ele está no modo normal de velocidade, tá. Ninguém fez o vídeo acelerando aí não, mas é a velocidade de medição dele mesmo. Quem já viu uma máquina ótica trabalhando, independente de ser da Mitutoyo ou da concorrência, vocês vão ficar abismados aí com a velocidade de medição, né, utilizando, essa função Strobe Snap nessa linha QV Pro, tá. Então, acho que vocês estão conseguindo ver a imagem aí do vídeo, né. Então ele se tornou um recurso, né, onde fez com que a medição seja muito mais rápida. Ok. Vamos para o próximo slide aqui, tá. Stream, a função stream. Essa função, na verdade, ele já existe há um certo tempo, tá. Só que teve uma melhoria, né. Ele era um equipamento, uma máquina ótica com a função stream. Hoje não, hoje a função stream virou um item opcional, ou seja, você pode adquirir uma máquina da linha QV Pro, né, e, surgiu uma peça onde eu preciso ter uma altíssima velocidade de medição. Você vai lá, vem, né, contata a gente, a Mitutoyo, e fala: "Olha, eu preciso da função stream". A Mitutoyo vende essa função stream para você e a sua máquina vira uma máquina com a função stream, tá. Então, hoje está dessa forma, então você não precisa trocar de equipamento, ele é um item opcional que você pode agregar no seu equipamento e fazer com que você consiga medir muito mais rápido, tá. Então essa função streaming, ela consegue fornecer um rendimento incrivelmente alto, né, para a medição das peças, né, devido à medição ininterrupta, onde o movimento da câmera e a luz estroboscópica, que é a do Strobe Snap, né, eles são sincronizados. Ele pode encurtar o tempo de medição mais do que o Strobe Snap, devido à medição contínua do elemento. Ou seja, no vídeo anterior do Strobe Snap, você viu que ele dá uma pequena parada, né, assim, é muito rápido a parada, mas ele chega a parar, uma vez para fazer medição. Então toda vez que ele vai fazer a medição, ele para, né, e faz a medição. A função stream não, ele não precisa parar, ele faz a medição sem parar, ele faz a medição com a máquina em movimento. Então quem visitou a gente na FEMEC também viu, né, a QV Pro fazendo a medição na função stream. A gente, pegou um processador, né, de uma placa-mãe, né, vocês vendo o processador, ele tem vários pontinhos de solda ali, né, ele tem deve ter mais de 800 pontos de solda lá, né. A gente botou na máquina ótica lá, e ele mediu, assim, em menos de 1 minuto, para vocês terem uma ideia, tá, quase oit ele mediu o que eu consegui contar foram 636 diâmetros, né, ele conseguiu fazer a medição em 36 segundos, né, então é uma máquina de altíssima velocidade. Então, utilizando essa função stream, né, você consegue reduzir
em 80% o tempo de medição, tá. Deixa eu ver se consigo rodar o vídeo aqui também para vocês verem, tá. No vídeo aqui, vai dar a impressão que a máquina está parada, tá, mas na verdade ele tá em movimento fazendo a medição, tá. Então, aqui é o tempo, né, que ele está fazendo a medição. Aqui está escrito em japonês, está falando que ele não está, essa é a velocidade real, tá, de medição, tá. Então vamos ver, ele, se eu não me engano, são 636 furos que ele vai medir, né, que ele está medindo, né, e ele consegue fazer a medição dos 636 furos aí em 35,1 626. 626 furos em 35,1 segundos, tá. Então é, assim, um absurdo de rápido essa função stream. E por último, né, a última função que eu queria mostrar para vocês, né, que tem nessa linha QV Pro, é o TAF, é o Tracking Autofocus, tá. O que que ele faz, tá? Ele tem um foco a laser, tá, então, por dentro da câmera, por dentro da lente objetiva, né, ele emite um feixe, né, um feixe não, um ponto laser, né, um laser, onde ele consegue fazer o autofoco, tá. O autofoco de uma máquina normal, normalmente, ele é o eixo Z, né, que movimenta, né, para a câmera conseguir, ele faz uma varredura, né, num espaço Z aqui, e a câmera, ele faz a detecção do melhor foco. No laser não, tá, o laser não fica fazendo esse movimento sobe e desce do eixo Z para achar o foco, ele já consegue ficar na altura correta, utilizando esse laser, esse autofoco a laser, tá. Eu vou dar uma lida aqui, ó. O laser emitido pela lente objetiva efetua o foco automático. O sistema mantém automaticamente o objeto em foco de acordo com a sua forma, eliminando a tarefa de ajuste do foco, diminuindo o tempo de medição da peça. Então, por exemplo, essa peça aqui, ó, você está vendo, né, que ele tem, forma, né, com altura diferente. Aqui, quando eu utilizo essa função TAF, ele vai acompanhando, né, ele vai acompanhando o perfil da peça, a forma da peça, né, e com isso você tem foco, né, sempre, né, você não tem perda do foco ou a necessidade de estar focando cada vez que muda de altura. Mesmo essas peças com degrau também, mesma coisa, ele consegue, né, achar o foco através do laser, né, e com isso se manter sempre focado com foco na peça. Vou rodar o vídeo dele também aqui. A peça é um conector, tá, deixa eu dar um pause aqui. Vocês vão ver um pontinho vermelho, tá, esse pontinho vermelho é o foco, né, a laser, tá. Então o que que acontece? Ele está movimentando, em relação à peça, né, que está aqui na mesa, né, então conforme ele vai para a parte de cima, né, o eixo Z automaticamente ele já sobe, né. Então, vocês estão vendo aqui o pontinho vermelho, né, que é o laser que eu falei, tá, ele está medindo tanto em cima quanto embaixo, tá. Então o eixo Z ele acompanha, né, essa movimentação para estar sempre focado na peça. E com isso também, né, você ganha muito mais velocidade aí na medição, tá. Deixa eu rodar mais uma vez esse vídeo aqui, ó, tá, então, né, ele começou pela lateral, depois agora começou na parte do meio, né, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, tá. Então, você consegue também fazer a medição de uma peça muito mais rápida do que nas máquinas convencionais, né, onde eu preciso, focar cada vez a cada mudança de altura, utilizar o sistema de autofoco, ok? E, né, em termos de softwares opcionais, né, que você também pode utilizar numa máquina ótica, é isso aqui, né, é o Form 3 Pack AP, que é o programa para fazer comparação de perfil 2D. Você sabe que não sei se vocês sabem, na máquina ótica eu consigo também gerar o perfil externo de uma peça, por exemplo, né, eu consigo gerar um monte de pontos, né, em 2D, e depois exportar esses pontos aí para um programa, no nosso caso, Form 3 Pack AP, ou até mesmo para um CAD, né, para você fazer com uma comparação com modelo AIGES ou DXF, tá.
E também esse Form 3 Pack, além de fazer essa parte de comparação, ele consegue também fazer a análise dimensional também da peça. E o Mesolink, né, o Mesolink acho que você já deve ter visto em vários, webinars por aí, né, onde faz o gerenciamento dos dados de medição em tempo real e CEP. Então, qualquer máquina ótica nossa, né, ou aliás, qualquer máquina, né, da Mitutoyo, você pode fazer a medição e jogar, né, e trabalhar em conjunto com o Mesolink, né, onde todos os resultados de medição, são, imputados dentro de forma automática no Mesolink, e depois fazer toda a parte de gerenciamento, com rastreabilidade e toda essa parte de análise de CEP também, tá. E por último, o programa de detecção de falhas, tá. Deixa eu eh, só para não passar muito tempo aqui, vou ser meio rápido, mas, ele faz toda a parte de inspeção de falhas, tá, então batidas, trincas, detecção de sujeira, oxidação que seja, risco, rebarba, né, então é um outro recurso que foi desenvolvido para a máquina ótica, para fazer a máquina ótica reconhecer essas falhas nas peças, tá. Então, eu carrego um algoritmo, né, no programa, onde ele informa, né, quais tipos de defeitos que possam ter, né, e aí ele faz a varredura da peça, né, e achando essa varredura, ou achando esse defeito, né, ele, né, tipo, dá um alerta vermelho aqui, né, falando que tem um defeito, um defeito na peça, tá. Gente, obrigado aí, desculpa aí o problema aí no início aí de essa demora aí, né, pra gente conseguir fazer com que, né, a apresentação entrasse aí para mostrar para vocês aí, tá. Muito obrigado aí, tá. Eu vou voltar para minha tela aqui do webinar, né. Eu vou fechar a apresentação aqui. Tem o meu e-mail, meu telefone aqui, né, o WhatsApp também, vocês podem estar mandando mensagem para mim, tá. Deixa eu só descompartilhar a minha tela, tá. E agradecer, né, pessoal. Obrigado aí pela paciência, espero, né, que vocês tenham, né, aprendido um pouquinho aí sobre, essa parte ótica e medição sem contato, equipamentos óticos, possibilidades, né, de até na máquina tridimensional fazer alguma medição sem contato também, tá. Obrigado pra a presença de todos aí. Eduardo está sempre, né, Eduardo o Kenji está sempre nos prestigiando aí. Manuel, obrigado. Wilson, muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, tá? Se vocês tiverem um caso aí de, né, alguma dificuldade em medição que vocês acham que pode, de repente numa máquina ótica ou no sistema, de cabeçote a laser ou no micrômetro de varredura laser, né, de repente for uma solução para vocês aí, por favor, me contatem, o Geraldo aí também deixou o e-mail dele aí também, né, vocês podem estar contatando a gente aí que a gente pode fazer uma análise, né, no processo de vocês aí, e de repente tentar, né, oferecer aí uma solução para vocês aí que facilite a vida de vocês aí, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí, tá? Eu vou encerrando aqui a transmissão e né, qualquer necessidade aí de contato, por favor, tá? Pode estar me contatando aí. Tá bom, gente? Muito obrigado aí, tá? Tudo de bom, um abraço aí.